Algo que nós falamos assim, que se você está aqui, então que você esteja aqui. Acho que foi no domingo que a gente falou isso, né? Quem está aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem está aqui, levanta a mão, dá glória a Deus. Então diga assim, eu estou aqui. Diga, eu estou aqui. Eu permanecerei aqui. Amém, amados? O que eu quero dizer com isso? Que você não esteja aqui só de corpo, mas que a tua mente, o teu coração, o teu espírito esteja aqui. Quando a gente estiver adorando, levanta a tua mão, fecha os teus olhos, abre a tua boca e louva a Deus. Amém, amados? Na hora da palavra, esteja ligado naquilo que Deus ele vai ministrar ao teu coração. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos na igreja, existem aves de rapina, que ficam sobrevoando as nossas mentes, sobrevoando as nossas vidas. E qual é o objetivo dessas aves? É roubar de nós a semente que vai ser semeada. Cada vez que você vem na igreja, você ouve uma palavra, e cada palavra que você ouve é uma semente lançada. Mas as aves, elas ficam assim, ó. Elas ficam procurando espaço. E se ela encontrar pouso em você, ela vai roubar do teu coração a semente. E aí você vai estar na igreja, você vai estar ouvindo a palavra, você vai estar no lugar santo, onde o Senhor ordena a bênção, mas você não vai viver a bênção. Pastor, eu estou na casa de Deus, e não é na união dos santos que o Senhor ordena a bênção, não é nesse lugar onde os santos se reúnem, que a bênção do Senhor é liberada? Sim, mas por que existem muitas pessoas que às vezes estão na igreja e não vivem a bênção? Porque ela está na igreja, mas ela está dispersa. Aí as aves vêm e roubam a semente. Não deixa nenhuma ave roubar a tua semente hoje, amém, amados? Fala para essa pessoa que está do teu lado, espanta essa ave aí em nome de Jesus. Espanta toda a ave aí em nome de Jesus, amém? Pega a palavra de Deus, pode sentar no teu lugar. Pega a palavra de Deus, abra comigo aí, Levítico no capítulo 23. Levítico, capítulo de número 23. Nós vamos ler o que está escrito aqui no versículo 22. Levítico, capítulo 23, versículo de número 22. Veja só o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Levítico capítulo 23. Todos encontraram aí? Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Dá um glória a Deus bem alto para Jesus aí, vai. Mata a fé, dá um glória a Deus bem alto para Jesus aí, vai. Diga aleluia. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Levítico capítulo 23, versículo 22. A palavra do Senhor ela nos diz assim nessa noite. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diga glória a Deus. Deus tem promessa para você, e eu já quero começar essa palavra profetizando isso. Deus tem promessa para a sua vida, amém, amados? Deixa eu contar uma coisa para você, olhe para cá. Você sabe que Deus aqui nesse momento, Ele está fazendo uma promessa. Por mais que de repente você lendo, num primeiro momento você não consiga compreender, mas a grande verdade é que Deus aqui Ele está fazendo uma promessa. E mesmo que pareça uma promessa pequena, mesmo que pareça uma promessa simples, ela é na verdade uma promessa muito, mas muito significativa, principalmente para aquilo que dizia respeito à prosperidade do povo. Parece uma palavra sobre prosperidade que nós vamos pregar hoje, mas se você ouvir até o final, você vai entender que essa palavra ela não vai servir só para você ter uma vida próspera. Quem quer prosperar aqui na presença do Senhor, dá glória a Deus aí. Quem quer ser próprio, dá glória a Deus aí. Levanta a mão, dá glória a Deus. Eu levanto até o pé, amém, amados? Mas essa palavra que você vai ouvir, apesar de num primeiro momento parecer uma palavra voltada para a prosperidade, ela serve para a bênção de Deus na nossa vida de um modo geral. Por quê? Dentro dessa palavra o Senhor estava prometendo que se o seu povo, nos dias das suas festas, se o seu povo, nos dias em que eles estivessem consagrados ao Senhor, se eles fossem fiéis, se eles obedecessem, se eles guardassem a lei do Senhor, o Senhor estava prometendo frutificá-los. Olha, se vocês forem fiéis à minha palavra, se vocês não se afastarem da minha vontade, eu vou fartar vocês, amém, amados? E fartar de que forma? De que forma Deus estava, de maneira implícita neste texto, prometendo essa fartura? Garantindo duas coisas. A primeira coisa, eles jamais precisariam colher dos cantos do campo. Então Deus está dizendo assim, olha, você não vai precisar mais colher dos cantos do campo.
Você não vai precisar mais escolher aquilo que cai para longe, aquilo que está longe das suas mãos. Você não vai mais depender disso, porque eu sou o Senhor. Diga a glória a Deus aí, amém, amados? E a segunda, que eles não comeriam mais as espigas caídas do chão. Então, por mais que este texto pareça ser uma palavra simples, contando uma história simples, dentro dele existe uma promessa muito grande. Baseado nessas promessas, eu comecei a buscar de Deus, quando estava lendo esse texto, eu comecei a buscar de Deus a interpretação dessa palavra. E ao buscar a interpretação, o significado, a primeira coisa que Deus nos mostrou é que essas duas promessas, na verdade, elas falam de uma única coisa. O que Deus ele está falando aqui para o povo e que Ele quer falar também para nós, aqui no MAP, nessa noite. Deus está dizendo, Deus está mostrando que o desejo dEle para o seu povo é que o seu povo coma o melhor desta terra. Amém, amados? Deus, Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Ainda que as situações sejam escassas, ainda que as situações sejam difíceis, ainda que, como o presidente da república disse, ainda que você chegue no mercado e está tudo muito caro e você volte para casa, a promessa de Deus na tua vida é que você vai ter uma vida farta. A promessa, a vontade de Deus na tua vida é que você coma o melhor desta terra. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, e nem aquelas que não chegaram ao nosso coração, são estas as coisas que Deus ele tem preparado para nós. Ou seja, o improvável é as pessoas olharem para você e dizer: como é que você num momento desse, como é que você vivendo uma situação dessa, como é que você num momento econômico difícil que nós estamos vivendo, como é que você consegue ter esta vida? Como é que você consegue sobreviver dessa maneira? Como é que você consegue fazer aquilo que você faz? Glória a Deus, amados. Isso aqui é o que está em 1 Coríntios 2,9. É aquilo que os olhos não viram, amados. Porque na cabeça das pessoas, se o tempo é de crise, é crise para todo mundo. Mas você vai prosperar na crise, em nome de Jesus. Ah, mas se está na crise, o pessoal vai comer mal. Mas você vai comer o melhor dessa terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a tua vida não depende do político, a tua vida não depende do presidente, a tua vida não depende do teu patrão, a tua vida depende do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então abra a tua boca e glorifica Ele, porque Ele fará coisas grandes. Amém, amados? Só que o profeta Isaías, ele vai fazer uma ressalva. Apesar de Paulo dizer que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não projetou serem aquelas que Deus ele tem preparado para nós, o profeta Isaías ele vai dizer o seguinte: que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Repita comigo: se quiserdes. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Diga glória a Deus. Quem quer comer a... Como é que é? Qual era a promessa? Quem quer comer picanha aqui? Diga glória a Deus. Pô, ninguém quer comer picanha, gente. Quem quer comer picanha aqui? Diga glória a Deus. Né? Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se quiserdes, você já tem o primeiro passo. O primeiro passo você já tem. É o querer. Diga assim: eu quero, pastor. Diga bem, vamos participar. Vai, diga: eu quero, pastor. Então você já tem meio caminho andado. Mas olha o que ele diz: se quiserdes e ouvires, comereis o melhor desta terra. Então não basta apenas eu querer mudar de vida. Não basta apenas eu querer, desejar, necessitar, precisar de uma mudança na minha vida. Mas além de querer, por que o querer vem primeiro? Porque uma vez que eu quero, o meu desejo vai me mover a tomar atitudes espirituais. O meu desejo, o meu querer vai me mover a fazer o que é necessário, que é ouvir. Se quiserdes e ouvirdes. Então o que o meu querer, o que o meu anseio por mudanças precisa gerar na minha vida?
Ah, pastor, eu quero muito ver a minha família transformada. Eu quero muito ver a minha vida financeira transformada. Eu quero muito ver a minha vida profissional, sentimental transformada. Por isso que eu falei, não é só prosperidade, serve para tudo. Eu quero muito, mas o que eu preciso fazer? O que o meu querer precisa me mover? O meu querer precisa me mover a fazer o que é necessário. Quem quer, corre atrás. Quem quer, faz o que é necessário. Quem quer, busca. Diga a glória a Deus aí. Só que no caso do Senhor, o que ele está dizendo? Que o meu querer precisa me mover a ouvir. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis aquilo que Deus tem para você. O próprio texto de Levítico que nós lemos deixa isso claro. Quando Deus ele diz lá no texto: não acabarás de cegar os cantos do teu campo. O que Deus está querendo dizer com isso? Você não vai nem acabar de colher os cantos do teu campo, que Ele iria abençoar, gente, com tanta fartura, com tanta qualidade, com tanta quantidade, que você não iria depender dos frutos caídos longe. Glória a Deus, amados. Você sabe que tem pessoas que vivem do esporádico. Você sabe que tem pessoas que vivem do esporádico. Se ela não tiver aquele esporádico, meu Deus do céu, a vida dela vai para o fundo do poço. A pessoa não anda, as coisas não acontecem. Mas olha o que Deus está dizendo aqui. Se você quiser, e além de querer, se o teu querer te mover você a me ouvir, se tu quiser e me ouvir, você não vai mais precisar do fruto caído no canto, não. Você não vai precisar ir longe para trazer a provisão que você precisa, porque eu vou prover você. Glória a Deus, amados. Os frutos caídos no campo não seriam mais necessários. Você não vai precisar sofrer o quanto você tem sofrido para conquistar a bênção. Por que às vezes a gente sofre? Amados, a gente às vezes sofre mais do que é necessário. Deixa eu mandar essa realidade espiritual para você. Em várias áreas da nossa vida a gente sofre muito, mas a gente sofre mais do que deveria sofrer. Quantas pessoas que estão sofrendo na vida financeira mais do que deveriam sofrer? Quantas pessoas que na vida familiar, na vida profissional, nos casamentos, estão sofrendo mais do que precisariam sofrer, se simplesmente quisessem e ouvissem. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, você vai viver o melhor do teu casamento. Se quiserdes e ouvirdes, você vai viver o melhor ano da sua vida, ainda que as projeções sejam as piores. Se quiserdes e ouvirdes, você não vai sofrer o quanto você tem sofrido. Você não vai bater cabeça o tanto quanto você tem batido. Se quiserdes e ouvirdes, eu facilito a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? É isso que Deus está falando, mas você tem que querer e ouvir. Olha aqui, ó, chega de fruto caído no canto. Você não vai precisar, você não vai mais precisar disso para completar teu orçamento. Ih, rapaz, ninguém disse glória a Deus. Ninguém tomou posse. Você não vai mais precisar de coisas esporádicas para completar teu orçamento, amado. Não vai mais precisar, porque Deus vai prosperar naquilo que você tem. Você não vai mais precisar de subterfúgios. Você não vai mais precisar de coisas, né? Você não vai precisar de coisas escondidas para que teu casamento continue fluindo, para que a tua vida familiar possa ir. Você não vai mais precisar do fruto caído no canto. Amém, amados? A pessoa não precisaria mais depender de coisas extras ou de coisas esporádicas para sobreviver, porque o próprio Deus, o próprio Senhor vai estar trabalhando na vida dela. É a promessa. E quando ele diz aqui, ó, e nem colherás as espigas caídas, o que ele quer dizer, amados? Que além da bênção ser numerosa, a bênção vai ter qualidade. Diga assim, eu não mais, diga bem alto, diga, eu não mais precisarei das espigas caídas. Para e pensa comigo, quando um fruto chega ao ponto de cair de uma árvore, ele só cai por quê? Por dois motivos. Ou porque esse fruto está maduro, está de vez, ou porque esse fruto está bichado. Então olha o que Deus está dizendo. Nunca mais você vai precisar de fruto caído. Olha aqui para mim, Vilma, nunca mais você vai precisar de fruto caído em nome de Jesus.
Claudete, você não vai precisar mais de fruto caído. Nete, você não vai precisar. Fátima. Aí, quem recebe aí? Levanta a mão. Vou falando o nome de todo mundo. Débora, pastora Noêmia, pastor Fabiano, pastora Andréia. Você nunca mais, Caio, você nunca mais vai precisar de fruto caído em nome de Jesus, amados. Deus está garantindo que a bênção vai ser tão grande, tão numerosa e tão boa, que nem os frutos do canto, nem o esporádico, e nem aquilo que é de má qualidade, vão fazer mais falta na tua vida, porque Deus vai fazer o melhor para você, amém, amados? Talvez você está aqui nessa noite, amado, só que apesar de Deus ter essa promessa, pastor, essa promessa está há tanto tempo aqui na Bíblia. Pastor, eu já sou crente há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Pois é, quando você se converteu, essa promessa já estava aqui. Pastor, e se quando eu me converti, essa promessa já estava aqui, por que eu ainda não vivo isso? Por que o que eu vivo hoje é totalmente o contrário daquilo que a palavra está dizendo? O Senhor está dizendo que eu não vou depender do fruto do canto, mas eu só vivo do fruto do canto. O Senhor está dizendo que eu não vou mais depender das espigas caídas no chão. Mas se não forem as espigas caídas no chão, pastor, o meu casamento não sobrevive, a minha família não sobrevive, a minha vida financeira não sobrevive, nada sobrevive, meu amado. Só que nessa noite, diferente daquilo que muitos pensam, a atitude mais importante para a gente crescer e prosperar em Deus, mais do que plantar, mais do que regar, mais do que arar a terra, o que você precisa hoje é ouvir a palavra de Deus, porque se você quiser e se você ouvir, Deus vai cumprir essa palavra na íntegra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Para de fazer coisas, de criar caso, apenas ouça a palavra. O problema é que a gente não ouve, e não é por falta de pregação. O problema é que a gente não ouve e não é por falta de profeta. Credes nos vossos profetas, diz a palavra. E o que, igreja? E você nem sabe, prosperarei. Você pode dar glória a Deus aí, meu querido. Não é por falta de palavra e nem por falta de profeta, é por falta de ouvir. E não é nem de querer, pastor, eu quero, todo mundo quer. Quem não quer comer picanha? Quem não quer ter uma casa, uma família abençoada? Quem não quer ver o casamento restaurado, os filhos sentados à mesa? Quem não quer isso? Mas olha o que a palavra está dizendo, amado. Existe uma condição. Diga assim comigo, a bênção de Deus. Diga bem alto, a bênção de Deus, ela traz condições para estar assegurado. Não, essa aí não era para você repetir, não. O que eu quero dizer é o seguinte: para estar assegurado e para ter o direito de comer esse melhor de Deus que a gente está ministrando aqui, a gente tem que ouvir. E o tema da mensagem que eu estou trazendo hoje é justamente esse, acerca do que é o ouvir, né? O que é ouvir, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Ouvir não é escutar. Repita comigo isso, diga, ouvir não é escutar. Amém? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas ouvir não é escutar. Ouvir é servir. Ouvir é atender, é obedecer, é se inclinar. E aí, conforme o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, eu entendi que ouvir é amar. Você pode dar uma glória a Deus aí? Repete isso comigo, diga assim, ouvir é amar. Deuteronômio no capítulo 28, e eu gostaria que você abrisse aí. Deuteronômio capítulo 28, texto muito conhecido, vamos pegar aqui a partir do versículo 11. Deuteronômio capítulo 28, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Olha a promessa. E o Senhor te dará abundância de bens. Você recebe aí?
Fica com a tua mão assim quando a gente estiver lendo, que aí a gente vai lendo e você já vai sendo abençoado, tá? E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Receba aí em nome de Jesus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, tu estarás em cima e não debaixo, vírgula, se obedeceres os meus mandamentos. Ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Diga glória a Deus. É isso que a palavra, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Então, por mais que uma pessoa queira a bênção de Deus, e agora a gente abre um leque, é bênção financeira, é bênção sentimental, é bênção familiar, é cura, é restauração, é libertação, não importa. Por mais que uma pessoa queira a bênção de Deus, ou por mais que a pessoa não queira viver, pastor, eu estou cansado de viver do pouco, eu estou cansado de viver do resto, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, eu quero viver algo melhor. Pois é, por mais que a pessoa queira, se a pessoa não ouvi-lo, se a pessoa não segui-lo, se a pessoa não obedecê-lo, amada, a coisa não acontece. A gente frequenta a igreja, a gente ouve a palavra, a gente sabe o que tem que ser feito, mas não faz. A gente vem na igreja, a gente escuta a palavra, mas a gente não ouve a voz. Amada, a gente tem que parar de escutar a palavra e começar a ouvir a voz. Diga glória a Deus aí, amado. Existe uma diferença entre escutar a palavra. Escutar a palavra, qualquer um está falando qualquer coisa. Agora escutar a voz é receber a direção, é crer na direção, é colocar a direção em prática e viver o resultado daquela direção na minha vida. Se a pessoa não ouvir, não seguir e não obedecer, ela jamais comerá o melhor desta terra. E volto a dizer, agora não estou falando mais de vida financeira, de todas as áreas. Enquanto você não ouvir e não obedecer, você não vai viver o melhor. O teu casamento não vai viver o melhor de Deus. Enquanto eu não ouvir e não obedecer, a minha vida familiar não vai viver o melhor de Deus. Vai ser sempre aquela guerra, sempre aquela batalha, sempre um contra o outro. Deus levantou a mulher para ser ajudadora do homem, mas parece que eles vivem em guerra dentro da própria casa. Era para ser um a favor do outro, mas é um contra o outro. E por quê? Porque escutam, não ouvem. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Teu casamento vai viver coisas tremendas em nome de Jesus. Mas você tem que querer e tem que ouvir. E não adianta clamar, meu querido. Por mais que a pessoa clame, por mais que a pessoa queira, por mais que a pessoa até consiga algumas pequenas coisas, o melhor desta terra, a plenitude de Deus. O que é o melhor desta terra? É a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, sem ouvir e obedecer, a gente não vai conseguir. A palavra de Deus, ela nos diz que quando Jesus estava indo para um lugar ali perto das partes de Tiro e Sidom, de repente uma certa mulher, uma mulher samaritana, e você conhece muito bem essa história. Essa mulher, ela vai vir ao encontro de Jesus. Essa mulher vai chegar perto de Jesus. E ela vai chegar perto de Jesus desesperada, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi. Olha, reconhecendo que Jesus era filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Senhor. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Tem misericórdia de mim, sabe por quê, Senhor? Porque a minha vida, por causa da minha filha, está um problema. Não estamos vivendo melhor, pelo contrário, é um inferno que a gente está vivendo. Amados, qual é o primeiro pensamento que nós temos
quando a gente vê uma situação como essa, uma mulher desesperada, precisando da ajuda do Senhor, uma mulher com a filha miseravelmente endemoniada diante de Jesus, o que você pensa? Jesus vai curar essa mulher agora. Não tem dúvidas. Quando a gente lê, de cara a gente já pensa, essa mulher vai sair com a vitória dela na mão. De cara é isso que a gente pensa. Jesus vai ajudar. Jesus vai se compadecer dela. Jesus, ele vai, olhar para ela e, tadinha, vou te abençoar. Mas não, amado. Você conhece a palavra. Pelo contrário, Jesus vai ser duro com aquela mulher. Vamos ver isso comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos lá. Mateus. Eu fico imaginando toda vez que eu falo Mateus, capítulo 15, o Mateus lá em cima. Né, Mateus? É igual Lucas, né, Lucas? Mesma coisa, né? Lucas. Deve ser complicado. Ainda bem que não tem Vitor na Bíblia, né? Abra comigo no livro de Vitor. Opa. Mas vamos lá. Mateus capítulo 15, quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 21 diz assim: E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, olha, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o versículo 23. Diga comigo assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Amém? Jesus me ajuda, Jesus me socorre, minha filha está endemoniada, minha vida está terrível, eu preciso da tua ajuda, me socorre, Jesus. O que Jesus vai fazer? Nada. O que Jesus vai falar? Nada. Apesar dessa mulher clamar, olha aqui para mim, apesar dessa mulher clamar desesperadamente por socorro, apesar dessa mulher reconhecer Jesus como filho de Davi, e apesar dele também, por outro lado, ter todo o poder para abençoá-la, mas Jesus não vai fazer nada. Jesus não vai fazer nada. E por que a gente se espanta de Jesus não fazer nada? Porque a gente acha que Deus ele vai se compadecer do nosso sofrimento. A gente está acostumado a pensar que se a gente sofrer e a gente chorar muito, Deus vai ouvir, meu amado, e não é por isso. O que move a mão de Deus não é sentimento, o que move a mão de Deus é posicionamento. Diga glória a Deus. O que move a mão de Deus é eu ouvir, mas ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Pastor, por que Jesus não respondeu? Aqui a resposta, versículo 24, capítulo 15, versículo 24, ele diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão para quem, igreja? Para quem, igreja? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, amados? O que Jesus está falando para essa mulher aqui? Olhe para cá. Jesus está dizendo: minha filha, não adianta nada clamar, não adianta nada você se desesperar, não adianta nada você chorar, você fazer o que for, não adianta você querer, precisar, tem que ouvir, tem que ser ovelha de Israel. Diga glória a Deus. Ovelha ouve, amém, amado? Senhor, me ajuda, mas espera aí, eu não posso fazer nada porque eu fui enviado. Foi para você, eu fui enviado pelas ovelhas de Israel. Amado, tem que ser ovelha. A gente está na igreja, mas a gente não é ovelha. A gente está nos cultos, mas a gente não é ovelha. A gente escuta a palavra todo dia, dizendo que a gente tem que buscar, que a gente tem que orar, que a gente tem que santificar a nossa vida, que a gente tem que estar na igreja, que a gente tem que se alimentar da palavra. Mas a gente escuta isso todo dia, mas a gente não ouve. A gente não é ovelha. Estamos no aprisco, mas não agimos como ovelha. Tem que ser ovelha. Pastor, e por que a gente tem que ser ovelha? Porque ovelha ouve. Repete comigo: ovelha. Diz bem alto, diz: ovelha
ouve. Amém, amados? Com ovelha a gente fala uma vez e acabou, porque ovelha ouve. Ovelha de verdade ouve a voz do seu pastor, e ela atende, ela não reclama. Mas o problema é que a gente não ouve, a gente escuta. Então, meu querido, em nome de Jesus, que nesta noite, que nesse culto de fé ativado, você saia daqui entendendo que não é pelo muito escutar e nem pelo muito falar, é pelo muito ouvir que você será tremendamente abençoado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí, meu amado. É ouvir, é ser ovelha, é isso que vai mudar a tua história. Isaías no capítulo 1, versículo 19, é o texto que a gente citou. Se quiserdes, mas não basta só querer, não basta só precisar. Se quiserdes e o que, igreja? E ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha aqui para mim, não basta somente querer, tem que ouvir a palavra, tem que obedecer, tem que ser ovelha, porque ovelha ouve. Quando a gente falou em 1 Coríntios 2,9, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, essas bênçãos, essas coisas inimagináveis que Deus Ele tem preparado para quem? É para qualquer um? Amém, amados? É para qualquer um? É qualquer um que vai viver aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram? É para qualquer um? Não. É para quem, amados? No final ele diz, é para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está aí? Olha lá, nem olho viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quem aqui ama a Deus? Levante a mão. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Será que a gente ama a Deus mesmo, igreja? Você sabe o que a palavra de Deus ela diz em João 14? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, será esse. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória a Deus. Então a gente dizer para Deus, Deus eu te amo. A gente cantar louvores e a gente dizer, Senhor, eu amo estar na tua casa, eu amo a tua presença, amados. Isso é balela aos ouvidos de Deus. Quando Ele olha para a nossa vida e Ele vê os nossos posicionamentos, não condiz. Por quê? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e ouve, aquele que tem os meus mandamentos e como ovelha faz a minha vontade, esse é que me ama. Agora, aquele que tem os meus mandamentos, mas não faz, aquele que conhece, que sabe o bem que tem que fazer, mas não faz, aquele que sabe aonde tem que obedecer, mas não obedece, esse aí está fora. Amém, amados? Olha como a palavra é forte. Quem ama, ouve. Repete essa frase comigo, diga, quem ama, ouve. Você sabe qual é o nome dessa mensagem de hoje? Ouvir é um ato de amor. Caramba, ninguém glorificou. Eu vou repetir. Ouvir é um ato de amor. Amém? Quer dar uma prova de amor para sua esposa? Não adianta você comprar aquele anel de 300 quilates. É bacana, ela vai gostar no primeiro momento. Não adianta você dar a melhor casa, você dá cá, você dá isso, dá aquilo. Ela vai gostar disso aí pra caramba, mas vai chegar uma hora que essas coisas vão se esvair, vão se acabar. Se não houver comunicação, se você não ouve o que a tua mulher fala, se você não ouve o que o teu marido pensa, vai chegar uma hora que as coisas superficiais, que os frutos do canto, vai chegar uma hora que as espigas caídas no chão, elas não vão resolver mais.
Porque a maior prova de amor, o maior ato de amor que uma pessoa pode ter é ouvir. Olha como é que a palavra se encaixa. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o que é ouvir? Ouvir é guardar. Ouvir é seguir. Ouvir é amar. Amém, amados? Se você ama Deus, ou se você diz que ama Deus, mas Deus ele manda você fazer a vontade dele e você não faz. Deus ele manda você santificar a tua vida e você não santifica. Deus ele manda você ser fiel e você não é. Deus ele manda você obedecer, você se afastar do pecado, mas você não se afasta. Deus ele manda você se afastar da mentira e você não se afasta. Deus ele manda você se achegar a ele e você não se achega. Se você não ouve, você pode até pensar que gosta, mas você não ama. E quem não ama, quem não ouve, não vive as promessas. Amém, amados? Volto a dizer, por mais que a pessoa precise, por mais que a pessoa esteja necessitada, não é por pena que Deus abençoa. Não é por pena que Deus nos dá o melhor desta terra. Quem quer viver o melhor dessa terra aqui, diga glória a Deus. Mas não vai ser por pena que você vai receber isso. É por compromisso. Digo, o melhor desta terra, na minha vida, é o resultado do compromisso. Essa mulher vai chorar. Essa mulher vai clamar. Essa mulher, ela vai se desesperar diante de Jesus. E olha o que Jesus vai dizer. Volta aí, Mateus 15, versículo de número 26. Vamos ler o 25 para a gente ter o contexto. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: olha o que Jesus vai dizer, amados. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los para quem, igreja? Para os cachorrinhos. Eu não vou pegar o melhor, que é dos filhos, que está reservado para quem me ouve, para quem me busca, para quem entende a palavra. Eu não vou pegar o melhor e vou tirar dessa pessoa para dar para quem não ouve. Versículo 27, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Repita essa frase, diga: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Enquanto Deus ele quer dar o melhor desta terra, essa mulher está querendo as migalhas da mesa. Você já parou para pensar nisso? A gente exalta muito a fé dessa mulher, porque ela foi até o fim, ela foi até o limite, e realmente foi. Mas se você parar para pensar, aquilo que ela recebeu não era a plenitude de Deus, ela recebeu a migalha. Essa mulher recebeu, sabe o que? O fruto do canto. Ela comeu da espiga caída. Amém, amados? Não, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Essa mulher vai ser abençoada, sim ou não, igreja? Essa mulher vai ser abençoada, sim ou não, igreja? Até vai. A filha dessa mulher vai ser curada? Até vai. Mas ela não está comendo o melhor de Deus para a vida dela. O que ela está comendo aqui é a migalha da mesa. Olha a posição em que nós nos colocamos quando a gente quer, mas não ouve. Se quiseres ouvir, a gente come o melhor. Mas se quiser e não ouvir, a gente come migalhas. Essa mulher poderia viver algo muito maior. Olha aqui para mim. Essa mulher poderia viver coisas inimagináveis. Glória a Deus, amado. O que ela viveu foi algo bom, sim. A filha dela era endemoniada e ela agora estava liberta. Mas você acha que era só isso que Jesus tinha para ela? Não, Jesus tinha mais para ela. Mas essa mulher estava se contentando com aquilo. A gente não sabe o desenrolar. A gente não sabe o que aconteceu lá para frente. A Bíblia não nos dá detalhes acerca disso. Mas eu quero pegar esse recorte e em cima desse recorte trazer essa palavra para você nessa noite. Talvez você está aqui, você já foi uma pessoa que já recebeu bênçãos. Pastor, eu já consegui receber uma bênção. Eu bebia, não bebo mais. Eu recebi uma libertação. Pastor, uma porta de emprego, há muito tempo atrás, ou há pouco tempo eu recebi. Glórias a Deus.
Mas Deus, Ele não quer te dar uma porta de emprego apenas. Deus, Ele não quer te dar uma curazinha aqui, uma restauração ali, não. Deus, Ele quer liberar plenitude sobre todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer derramar plenitude sobre a tua família. Deus, Ele quer derramar a bênção plena sobre todas as áreas da tua vida. Não é fruto do canto, nem espiga caída no chão. Deus, Ele tem um lugar à mesa para você. Você pode abrir a tua boca e glorificar, mas você tem que querer e ouvir. Sabe por quê? Sabe por que a gente tem que orar? Não no porquê no sentido pergunta, mas no porquê sentido razão. Você sabe pelo que nós devemos orar? A gente ora muito: Deus abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, me livra daquele problema, resolve aquela situação, faz aquele milagre acontecer. A gente ora muito dessa forma: Senhor, faz, me dá, faz, resolve, faz, abençoa. A gente ora muito dessa forma. Mas você sabe pelo que a gente tem que orar? A gente não tem que orar para Deus resolver os nossos problemas. A gente não tem que orar para Deus fazer o que a gente quer. A gente precisa orar para Deus e pedir: Senhor, eu quero te ouvir mais. Senhor, eu quero orar para que o Senhor quebrante o meu coração, para que eu seja uma pessoa mais quebrantada à tua vontade. Senhor, eu quero orar nessa noite, não é para o Senhor me tirar desse deserto, não é para o Senhor abrir aquela porta, não é para o Senhor me dar aquela bênção, não, Senhor, porque todas estas coisas elas virão automaticamente, se eu simplesmente quiser ouvir e obedecer a tua palavra. Glória a Deus, amado. Eu quero orar, nós vamos orar nessa noite, diante desta palavra que a gente acabou de trazer. Nós vamos orar para quê? Para que Deus, Ele venha quebrantar o nosso coração, amados. Para que Deus, Ele venha fazer de mim. Para que Deus, Ele venha fazer de você. Para que Deus, Ele venha fazer de nós que estamos aqui. Porque se você está aqui nessa noite, meu querido, e Deus nos entregou esta palavra, é porque essa palavra é para nós. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Porque se fosse para o outro, Deus iria trazer o outro aqui, ou Deus ia levar o outro em qualquer lugar. Mas Deus trouxe você aqui, então você precisa ouvir isso. Ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Ouvir não é escutar, ouvir é praticar, é fazer a vontade do Senhor. E só ouve quem é ovelha. E ovelha ama o seu pastor. Ovelha ama a Deus. Glória a Deus, amado. Quando estou falando de pastor aqui, eu estou falando de Deus. Estou falando do pastor Vitor, não, amado. É Deus. Quem entende essa? Quem recebe essa palavra nessa noite? Diga a glória a Deus. Para a gente finalizar, abra comigo no Salmo 37. Essa aqui é para a gente finalizar. É aquilo que a gente falou no início. Parece uma palavra falando de prosperidade apenas. Mas isso aqui não serve só para a gente ser próspero na vida, não. Isso aqui serve para tudo, amado. É para prosperidade, é para restauração, é para cura, é para viver uma transformação na família, é para viver um casamento abençoado, educação dos filhos. Isso aqui serve para tudo, amado. É para tudo. Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui. Salmo 37, e com esse texto aqui a gente encerra. Olha o que diz aqui o versículo 1, Salmo 37, versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Às vezes a gente fica olhando para o ímpio que prospera. Às vezes a gente fica olhando para aquele camarada que não serve a Deus e que tem tudo que a gente que é crente não tem. E aí a gente fica naquela: mas por que o fulano tem e eu não tenho? Meu irmão, olha o que a palavra está dizendo: não fique indignado com o que os outros estão fazendo, ou não fique indignado com o que os outros deixam de fazer e o que acontece na vida deles, não. Versículo 2: porque cedo
cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Ou seja, assim como eles estão crescendo aos seus olhos, cedo, breve, a queda virá, porque aquele que não ouve a palavra cai. Mas olha o que ele diz, versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, porque você vai habitar na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Confia no Senhor, ouve a palavra, obedece a Deus, e você vai comer o melhor dessa terra. Diga glória a Deus. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui, diga glória a Deus. Quem quer ser verdadeiramente alimentado, diga glória a Deus. A mulher samaritana teve um problema resolvido. Mas, meu irmão, existe uma diferença muito grande entre resolver um problema aqui e verdadeiramente ser alimentado. Glória a Deus, amado. E verdadeiramente viver a plenitude do Senhor. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus tem plenitude para você. Deus tem o melhor para você. Amém, amados? Por isso eu quero pedir a você, por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Você vai se colocar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor daqui a pouquinho, mas eu quero que você se coloque de